Você está no Retratos do Crime. Hoje, vamos revisitar um sequestro que paralisou uma cidade inteira e mobilizou a imprensa mundial. O caso de Elizabeth Smart, a adolescente levada de dentro do próprio quarto, em uma noite que parecia absolutamente comum. Salt Lake City, Utah, início dos anos 2000. Uma cidade tranquila, considerada segura para famílias de classe média. Elizabeth Smart tinha apenas 14 anos e vivia com os pais e 5 irmãos em uma bela casa em um bairro residencial. Ela era uma jovem típica da sua idade, estudiosa, participava do coral da escola. Sonhava em seguir carreira musical e era descrita por amigos como uma menina doce e sorridente. Para a família Smart, a vida seguia um ritmo normal e estável, até a madrugada de 5 de junho de 2002. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Os pais dormiam no andar de cima, e Elizabeth dividia o quarto com sua irmã mais nova, Mary Catherine, de apenas 9 anos. Nada indicava que algo terrível estava prestes a acontecer. Pouco depois das 2 da manhã, um homem armado com uma faca conseguiu entrar na residência. Ele conhecia bem a estrutura da casa. Sabia por onde passar, sem ser ouvido, e onde ficava o quarto das meninas. Silenciosamente, ele abriu a porta e se aproximou da cama de Elizabeth. A adolescente acordou assustada ao sentir a lâmina encostada em seu corpo. O sequestrador sussurrou ameaças baixas, mas diretas. Se ela não o seguisse imediatamente, ele mataria toda a família que dormia no andar de cima. Apavorada, Elizabeth obedeceu. Ainda sonolenta e em choque, levantou-se da cama. Sua irmã Mary Catherine fingiu continuar dormindo, mas observou parte da cena. Ela viu o homem conduzindo Elizabeth para fora do quarto, sem fazer barulho, sem acender as luzes e sem acordar ninguém. O detalhe mais cruel é que, naquele momento, Mary Catherine não teve coragem de reagir. O medo a paralisou. Ela permaneceu imóvel, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Horas depois, ao amanhecer, contou o que tinha visto, mas já era tarde. Elizabeth tinha desaparecido sem deixar rastros. Enquanto todos dormiam, a jovem de 14 anos foi levada para as montanhas próximas. Ali, conheceu Wanda Barzee, uma mulher que participava ativamente do plano. O sequestrador se chamava Brian David Mitchell, um ex-pregador de rua com ideias distorcidas que acreditava ter recebido revelações divinas. Para ele, Elizabeth não era apenas uma vítima. Era destinada a ser sua esposa espiritual. Nos primeiros instantes de liberdade arrancada, Elizabeth foi obrigada a colocar roupas diferentes, coberta com véus e mantida isolada, enquanto escutava os sequestradores justificarem seus atos com discursos religiosos perturbadores. Assim que foi levada para as montanhas, Elizabeth descobriu que sua vida nunca mais seria a mesma. O local inicial do cativeiro era um acampamento improvisado, escondido em meio à vegetação densa. Havia uma pequena tenda feita de lonas e galhos, isolada e difícil de ser vista de longe. Para ela, aquilo se tornou um verdadeiro inferno. Brian David Mitchell, que se apresentava como um profeta, deixou claro desde o primeiro momento quais eram suas intenções. Elizabeth deveria se tornar sua esposa espiritual. Usava um discurso religioso distorcido, dizendo que estava cumprindo ordens divinas. Wanda Barzee, sua parceira, reforçava essa narrativa, tratando Elizabeth como se fosse uma escolhida, mas ao mesmo tempo a vigiava e controlava todos os seus movimentos. Nos primeiros dias, a adolescente foi obrigada a vestir roupas longas, véus e até um cinto de metal que dificultava qualquer tentativa de fuga. Mitchell a privava de comida e água para enfraquecê-la e a isolava completamente, proibindo qualquer contato externo. Era uma estratégia de dominação, quebrar sua resistência física e psicológica. Com o passar do tempo, Elizabeth foi forçada a seguir uma rotina criada pelo sequestrador. Ele realizava rituais religiosos, pregava sermões intermináveis e a obrigava a ouvi-los em silêncio. Mitchell acreditava ser um mensageiro de Deus e dizia que sua missão era formar uma espécie de família espiritual.
onde Elizabeth seria a primeira de várias esposas. Apesar do ambiente de terror, Mitchell e Barzee arriscavam levá-la para áreas públicas. Nessas ocasiões, Elizabeth estava sempre coberta da cabeça aos pés, usando véus e roupas que escondiam sua identidade. Em uma dessas saídas, chegaram a visitar uma biblioteca pública. Pessoas chegaram a notar que havia algo estranho, mas ninguém teve coragem de intervir. O medo de pedir ajuda era constante. Mitchell a ameaçava dizendo que, se tentasse fugir, não apenas seria morta, mas também colocaria a própria família em risco. Ele afirmava ter seguidores dispostos a atacar caso ela se rebelasse. Essas ameaças psicológicas fizeram Elizabeth acreditar que não havia saída. Durante os 9 meses de cativeiro, o casal mudava de local para evitar suspeitas. Em alguns momentos, acampavam em áreas isoladas das montanhas. Em outros, viviam em abrigos improvisados, em bairros diferentes. O disfarce de Elizabeth sempre chamava a atenção, mas o controle de Mitchell era tão rígido que ela nunca conseguiu revelar sua identidade. O tempo no cativeiro se tornou uma mistura de dias iguais, de medo constante e de esperança cada vez mais frágil. Ainda assim, Elizabeth manteve dentro de si a fé de que seria encontrada. Foi essa força interna que a manteve viva até o dia de seu resgate. Enquanto Elizabeth vivia o pesadelo do cativeiro, do lado de fora sua família e toda a cidade estavam em alerta. Logo nas primeiras horas após o desaparecimento, buscas em larga escala foram iniciadas. Helicópteros, cães farejadores e centenas de voluntários percorreram florestas e montanhas, mas nenhuma pista clara surgia. A falta de respostas gerou desespero nos pais de Elizabeth. A imprensa passou a noticiar o caso diariamente, transformando-o em manchete nacional. Ainda assim, os dias se tornavam semanas, e a esperança de encontrar a menina com vida diminuía. Em meio a essa angústia, a polícia chegou a seguir pistas falsas. Vizinhos e conhecidos da família foram interrogados. Em certo momento, até mesmo parentes próximos foram colocados sob suspeita, algo que aumentou ainda mais a pressão sobre os Smart. A virada só aconteceu meses depois, quando a irmã mais nova, Mary Catherine, reuniu coragem para contar um detalhe que lembrava desde a noite do sequestro. A voz do homem que levou Elizabeth. Ela reconheceu que era a mesma de Brian David Mitchell, um sujeito que havia trabalhado na casa da família, ajudando em pequenos reparos. Esse detalhe mudou tudo. Um retrato falado de Mitchell foi elaborado e rapidamente divulgado pela imprensa. A partir desse momento, a busca deixou de ser um tiro no escuro. Havia um rosto para caçar. Mesmo com o retrato espalhado, os meses se arrastaram. Mitchell continuava mudando de esconderijo e usava disfarces elaborados para esconder Elizabeth. Mas em março de 2003, a história tomou outro rumo. No dia 12 de março, 9 meses após o sequestro, cidadãos em Sandy, uma cidade próxima de Salt Lake City, notaram um homem parecido com Mitchell caminhando acompanhado de uma mulher e de uma adolescente estranhamente coberta por véus e roupas longas. A cena chamou atenção porque coincidiu com as fotos divulgadas pela polícia. Rapidamente, os civis ligaram para as autoridades. Agentes se aproximaram e perguntaram diretamente à adolescente: Você é Elizabeth Smart? Por alguns segundos, o silêncio pairou. A garota, apavorada com a presença dos sequestradores, hesitou. Mas então, com coragem, respondeu: Sim, eu sou. Era o fim de um pesadelo de 9 meses. A notícia se espalhou em questão de horas, e os Estados Unidos comemoraram um resgate que parecia impossível. Mitchell e Barzee foram presos imediatamente. O julgamento, no entanto, demorou a acontecer. Os advogados de defesa tentaram provar insanidade mental, alegando que Mitchell não tinha condições de responder pelos crimes. Isso atrasou o processo por anos, enquanto Elizabeth e sua família buscavam justiça. Em 2009, Wanda Barzee acabou confessando participação no sequestro e recebeu uma pena de 15 anos de prisão. Já em 2010, Brian David Mitchell foi condenado por sequestro e abuso sexual à prisão perpétua.
sem direito à liberdade condicional. Hoje, ele cumpre pena em uma penitenciária federal. O caso de Elizabeth Smart foi mais do que um crime. Tornou-se um símbolo de debate nacional sobre segurança doméstica, falhas em investigações e a vulnerabilidade de vítimas de sequestro. Para Elizabeth, os anos seguintes não foram fáceis, mas ao contrário de se deixar definir apenas pela dor, ela transformou sua experiência em ativismo. Tornou-se palestrante, autora de livros e fundou uma organização para ajudar outras vítimas de sequestro e violência sexual. Hoje, Elizabeth é lembrada não apenas como sobrevivente, mas como alguém que deu voz a milhares de vítimas em silêncio. Esse foi o caso de Elizabeth Smart, um dos sequestros mais chocantes e, ao mesmo tempo, um dos resgates mais marcantes da história recente. E eu pergunto a você, o que foi mais decisivo para esse desfecho? A memória da irmã, que reconheceu a voz do sequestrador, ou a coragem de cidadãos que denunciaram quando viram algo suspeito? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no Retratos do Crime e ativar o sininho. Até o próximo caso.